Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, estamos aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de política. O que é política? A palavra política não pode ser entendida separada da palavra poder. O poder, por sua vez, é confundido com o Estado. Entretanto, o poder não é unicamente o Estado. E também a política não se dá exclusivamente no Estado. Para definirmos o conceito de política, vamos primeiro observar o que as ciências sociais e humanas entendem por poder. Para Max Weber, sociólogo, o poder é uma relação assimétrica entre pelo menos dois atores, quando o primeiro tem a capacidade de forçar o segundo a fazer algo que ele não faria voluntariamente e que só o faz conforme sugestões e determinações do primeiro. A relação de poder, todavia, não gera necessariamente conflito, podendo haver negociação entre as partes. Segundo Michel Foucault, o poder ocorre em todos os movimentos da vida. Há poder na relação entre pais e filhos, poder entre alunos e professores, governantes e governados, dirigentes de partidos e seus filiados, patrões e empregados, e assim por diante. Nesse momento se percebe que a política diz respeito também aos aspectos cotidianos ligados ao corpo, à sexualidade, à reprodução, ao mercado de trabalho e outros requintos da vida humana, não envolvendo apenas aspectos da luta partidária ou da luta de classe. Poder também não é somente repressão, é tanto reprimir quanto persuadir. Busca a tal da legitimidade, ou seja, existe uma busca pela legitimidade no contexto do poder. Assim, pode ser resolvido pelo diálogo, como pode ser resolvido pela força policial. A palavra política tem sua origem na palavra grega polis, que significa cidade, a urbis grega. O termo política, por sua vez, foi cunhado na atividade social desenvolvida pelos homens adultos da polis grega. É bom lembrar que na polis grega a mulher não tem vez e nem voz e 80% da população era escravo, também não tinha vez e nem voz. E, consequentemente, 10% eram metecos, ou seja, estrangeiros que não tinham direito. Então, 10% da população era cidadã e tinha todos os direitos. Toda a vida social grega estava assentada na atividade política, diz Aristóteles. Na Grécia Antiga tinha uma visão bastante otimista de política. Ele a pensou como a ciência da ciência, que estuda o sumo bem e com a finalidade exclusiva o bem humano. Assim, ela deveria abranger todas as outras ciências. Essa finalidade poderia ser alcançada e preservada tanto para o indivíduo quanto para o Estado, mas seria preferível atingi-la para o Estado como um todo, por este englobar mais indivíduos. Nesse sentido, Aristóteles vai afirmar que política era uma atividade ética que tinha a função pedagógica de transformar os homens em cidadãos, participantes, ativos. Assim, política era entendida como uma atividade que refletia na vida pessoal, harmonizada aos interesses coletivos, confundindo-se muitas vezes com o conceito de ética, honestidade, virtude, assim por diante. A política entre os gregos tinha um sentido de atividade pedagógica, na chamada paideia, ou seja, na educação geral, no intuito de chegar à ética, à honestidade e o bem público. Na Idade Média,
como modelo de sociedade estamental, Santo Agostinho afirma que a política constitui uma atividade essencial, fundamental no contexto da sociedade. E vai dizer que, no seio da sociedade humana, para que haja paz e bem, deve encontrar no centro Deus. Se Deus não está no centro, a paz e o bem torna-se impossível na visão de Agostinho. No contexto do Renascimento cultural italiano, surge o pai da política, Maquiavel, considerado fundador da ciência política. Define política como algo que tem a ver com estratégias, ações racionais e objetivas no sentido de conquistar o bem maior. Maquiavel escreveu O Príncipe, onde resumiu como conquistar e manter o poder sobre os principados, ou seja, sobre os estados e territórios. Ao pensar a política, Karl Marx deu um ar de totalidade ao conceito. Com isso, resolveu refletir a política a partir das classes sociais e de suas contradições. No século XX, o conceito de política atingiu até mesmo o cotidiano, a vida e a morte. Agora fala-se em politização do cotidiano, as ações de protesto, lutas sociais que se dão em esferas não institucionais, ou seja, o sentido do que é ou não é político muda com o tempo e com o espaço, e principalmente com os interesses de grupos sociais, ou seja, com o interesse das classes sociais dominantes. Assim, as organizações não governamentais, associações de bairros, associações de profissionais, organizações de mulheres, grupos de ambientalistas, defesas de animais, entre outros, compõem um leque bem amplo de espaços onde manifestações propriamente políticas podem ter lugar. Essa ampliação dos espaços reivindicatórios na sociedade civil pode ser entendida de duas formas. Por um lado, indica o avanço da politização de amplos setores sociais. Por outro, é um sintoma da descentralização das ambições políticas que se tornaram cada vez mais pulverizadas. Seja como for, em um momento em que predomina um relativismo exacerbado e o discurso do fim das ideologias é muito forte, num extremismo político muito complexo, muito diversificado, onde a ultradireita e a ultraesquerda se debate, é necessário repensarmos o sentido político do trabalho para o bem-estar social, por valores, ou seja, lembrando de Aristóteles, o sumo bem em prol do ser humano. Buscar revitalizar o conceito de política é um interesse de todos, deve ser o interesse de todos nós. E assim, nós não podemos embutir em nossa vida teorias pretensamente neutras. Ao intelectual é preciso manifestar, é preciso se colocar diante de um processo que ofusca, que mata o sentido da política, enquanto que outros, não honestos, corruptos, tomam conta da política. Ao professor de história, cabe fundamentalmente o papel de instituir uma política cultural às novas gerações, uma política que preserve o bem, uma política que proporciona o bem maior que é o ser humano. Para isso, precisamos compreender que as relações de poder estão em todo lugar da sociedade, em casa, na família, na pátria, na região, ou seja, em todo lugar do mundo. E por isso
precisamos procurar contornar o desgaste que a imagem da política atrelada do político profissional sofreu na história recente no Brasil. É preciso criar, é preciso ser criativo. A política deve ser resgatada no sentido do bem maior, que é a nossa vida, que é o nosso ser, que é o nosso viver. Ou seja, a política deve estar em favor do ser humano e não a partir de apenas um grupo determinado. Política como um bem maior. É isso aí, meu muito obrigado, dê um joinha e até mais.